Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa escola dominical, louvando a Deus por podermos estar juntos, ainda que virtualmente, mas nos nossos dias, pela graça de Deus, podemos usar a tecnologia para nos aproximar e podermos, mesmo distantes, ter a nossa escola dominical, o nosso ensino desta manhã. Vamos iniciar fazendo leitura aqui no livro de Juízes, o último versículo de Juízes, o último versículo, está aqui no capítulo 21, Juízes 21, verso 25. Juízes 21, 25. Esse mesmo tema aqui deste verso se repete algumas vezes no livro de Juízes. E é algo que deve chamar a nossa atenção, como aqueles que têm amor pela palavra de Deus, que desejam que a palavra de Deus prevaleça. Mas aqui no verso 25 do capítulo 21 de Juízes diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Eu chamo a atenção dos irmãos nesse sentido, porque nos nossos dias, por vezes, não é tão diferente. Nos nossos dias, às vezes, infelizmente, até dentro da igreja, há aqueles que vivem segundo esse padrão, talvez não no todo da vida, mas em muitas coisas referentes à sua vida, ele faz aquilo que ele próprio acha mais reto, ainda que nem sempre esteja de acordo com a palavra, mas muitos cristãos, infelizmente, ainda aplicam, pelo menos em alguns momentos, aplicam essa realidade. Faz aquilo que acha mais reto e defende como sendo um padrão adequado. Mas como cristãos nós temos a Bíblia. Então não é vivermos como achamos mais reto, mas vivermos como a Bíblia determina que devamos viver. E o papel da escola dominical é nesse sentido, de nos ensinar, não a fazer o que achamos mais reto, mas fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, irmãos, vamos nos preparar nesse momento, orando pela igreja, orando por nós. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um domingo, por estarmos aqui mais uma vez neste dia, que é o dia do Senhor, para estudar a Tua Palavra, para aprendermos mais do Senhor, e rogamos que o Senhor mesmo nos ensine, que através da palavra lida e explicada, nós possamos crescer em conhecimento, possamos crescer na nossa prática de vida, que de fato nós possamos caminhar os nossos dias, não como nós achamos melhor, mas como o Senhor requer que nós caminhemos. Abençoa a nossa igreja, as demais igrejas irmãs que também estudam a Tua Palavra nesse momento, seja de modo virtual ou não. Oramos também pela nossa congregação Oceã, abençoa os irmãos que lá também recebem a ministração da Tua Palavra. Fala conosco, rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ter agora alguns cânticos espirituais e em seguida nós retornaremos. Da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha.
Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Muito bem, irmãos, então nós vamos ter agora os aniversariantes da semana. Vamos orar por eles, pedindo que o Senhor os guarde. E após a oração, nós teremos a ministração da palavra de Deus nesta manhã. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por aqueles que estão aniversariando, Pai, que aniversariaram durante a semana. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor. Abençoa, cuida e guarda. Livra-os de todo mal. Que possam, ó Deus, nesse ano que passou, ter acrescentado experiências proveitosas às suas vidas, Pai, que possam se alegrar por tudo aquilo que o Senhor ministrou, por todos os cuidados, livramentos e sustento em todo esse tempo. Abençoa a vida de cada um, te agradecemos por eles, porque eles enriquecem a nossa vida. Nós agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos, vamos partir para a nossa aula desta manhã. A aula da Escola Dominical de hoje, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre o culto, o serviço do culto. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus, que está lá no Salmo 19. Os primeiros versos ali do Salmo 19, vamos acompanhar essa leitura. E tentar seguir aqui com o tema, o serviço do culto. É muito importante para nós entendermos qual é essa dinâmica, qual é essa teologia de culto,
para nós sabermos como adorar o nosso Deus, não é mesmo? Salmo 19, os primeiros versos aí, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e a uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Até aqui, meus irmãos, até o verso de número 4. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta aula, que nós possamos, ó Deus, entender um pouco mais a sua palavra, sobre a sua vontade, ó Deus, e que possamos te dar toda a honra e toda a glória que é devida, ó Pai, de maneira que assim o Senhor se agrade, ó Deus. Nós te agradecemos muito por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. É importantíssimo nós sabermos como participar de um culto de maneira correta, né? E a gente vai tentar entender isso hoje, né? O culto ao Senhor é o chamado de Deus ao seu povo para adoração, onde o povo se encontra para adorar a Deus, não porque Deus precise de ser adorado, não porque Deus precise de nós para isso, mas porque nós precisamos de Deus, e Deus nos dá a possibilidade de fazer isso através do culto ao Senhor, né? Nós precisamos de Deus, e para isso, né, nós precisamos conhecê-lo, e para conhecê-lo precisamos servi-lo, amá-lo, né, glorificá-lo. Então Deus nos deu a oportunidade de servi-lo, de cultuá-lo e de estar diante dele, né? O culto é um serviço a Deus, isso é muito legal, é muito interessante a gente observar isso, né? Por que a gente fala do serviço do culto? Porque o culto é um serviço, o culto é onde a gente serve a Deus, né? Nós servimos a Deus em culto, né? Nós não assistimos um culto, nós não participamos de um culto, é uma maneira errada de se dizer, nós servimos a Deus em culto, né? Por isso, meus irmãos, a própria palavra liturgia, né? A própria palavra liturgia significa literalmente serviço, servir, né? O culto ao Senhor é definido por serviço, né? A palavra grega aí, leitorgos, significa serviço, trabalho. Por isso que quando a gente fala, nós estamos seguindo uma liturgia no culto, nós estamos seguindo um serviço a Deus no culto. Então, no culto, né, a igreja é chamada para servir a Deus. Servir a Deus. É muito interessante, você pode anotar isso, né, porque a igreja tem três formas de servir a Deus, né? Servi-los em adoração, servir a Deus em adoração, servir a Deus, servir aos santos na sua nutrição. Então os santos, a igreja é servida, sendo nutrida pela palavra de Deus, e também servir ao mundo numa forma de testemunho, Então nós servimos de três maneiras: servimos a Deus em culto, diretamente na adoração, servimos aos santos na instrução e na nutrição da palavra, e servimos também diante do mundo, expondo e testemunhando a Deus como igreja. A igreja tem esses três chamados para servir a Deus. Isso é muito legal para nós sabermos qual é o nosso objetivo, né? Qual é o nosso alvo diante de Deus como igreja do Senhor, né? E durante muito tempo, meus irmãos, o culto, né, a forma do culto foi rígida demais. A liturgia do culto era muito rígida, né? Onde até mesmo o sacerdote, o ministro, fazia a sua liturgia em latim, mesmo que a igreja não entendesse latim, né? De tão rígida que era a liturgia da época,
Independente do país, independente da localidade, independente da igreja, dos irmãos da igreja, a liturgia era feita em latim, e isso era um problema. As pessoas iam para o culto e voltavam sem entender uma palavra, não é mesmo? Então, por conta da rigidez da liturgia da época. Então, é importante observarmos isso, né? Hoje, infelizmente, nós sofremos do extremo oposto. Antigamente a liturgia era tão rígida que não se falava outra língua a não ser o latim. Hoje nós sofremos do problema do extremo oposto, ou seja, a igreja, a liturgia da igreja é muito aberta, exposta, diferente, né? Os estilos de culto são variados. Os estilos são variados, né? Refletem de fato a experiência das pessoas, dos irmãos, da localidade, da cultura, daquelas pessoas que frequentam e que gostam de determinadas coisas, né? E, infelizmente, refletem também as experiências de entretenimento humano. Nós sofremos disso, né? As pessoas querem servir a Deus, né, de forma que elas acham interessante. Né? A igreja de nossa escolha deve ser agradável a mim mesmo, né? Aquela igreja que tem o meu estilo, aquela igreja que se veste da maneira que eu gosto de me vestir, aquela igreja que toca a música que eu gosto de ouvir e de tocar, né? Aquela igreja que fala dos temas e das coisas que eu gosto de ouvir, né? Que para mim são interessantes. Aquela igreja que frequenta as pessoas que eu acho interessante, né? Aquelas pessoas que eu falo, poxa, aquela pessoa é legal, aquela pessoa, eu gosto dela, então eu vou frequentar aquela igreja. Então a igreja é tão aberta na sua liturgia, que começa a se amoldar ao gosto do freguês, ao gosto das pessoas que ali frequentam, né? Muitas pessoas, infelizmente, pensam que em nome do evangelismo, em nome da proclamação do evangelho, nós devemos tornar o nosso culto mais atrativo. Abrir a nossa liturgia para questões atrativas, para que as pessoas possam entrar. Então, tem gente que usa a verdade, né, para corromper. Tem gente que usa, olha, nós precisamos evangelizar, então vamos corromper um pouco a nossa liturgia, o nosso culto. E aí, para torná-los mais atrativo, mais amigável. E aí se muda a forma de liturgia, se muda o estilo de fala, né? Se muda determinadas palavras, né? Que tem que ser palavras politicamente corretas. Eu não posso usar a palavra pecado porque ofende, né? Eu não posso usar a palavras teológicas, né, como trindade, como eclesiologia. Eu não posso usar esse tipo de palavra porque as pessoas não gostam de ouvir, e isso corrompe um pouco a liturgia do culto, né? Meus irmãos, se um culto é um serviço ao Senhor, para cultuá-lo nós precisamos servi-lo, entende? Então a gente, quando começa a compreender o real significado da coisa, a gente começa a entender para que ela serve. Se um culto é um serviço ao Senhor, para cultuá-lo eu preciso servi-lo. E para ser agradável, deve ser agradável ao Senhor e não a mim. Então, para servir ao Senhor, eu preciso servir da maneira que Ele quer ser servido, que Ele deseja ser servido, e não da maneira que eu gosto, da maneira que eu acho interessante, né? Então, nós vamos seguir por este caminho, meus irmãos. No culto, né, a glória de Deus atrai a adoração. É algo que nós precisamos entender. É o primeiro ponto do nosso estudo, que é a glória de Deus atrai a adoração. Você pode abrir comigo a tua Bíblia lá em Hebreus. Abra a tua Bíblia aí, por favor, em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24, né? Hebreus 12,
22 a 24, tem um texto muito interessante, porque olha só que legal que esse texto nos chama a atenção aqui. Vamos ler? Aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Deus. Meus irmãos, olha aqui, no culto, nós aqui na terra, nos reunimos com os anjos celestiais para adorar, para dar glórias a Deus. As incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Assembleia aqui, meus irmãos, é a igreja reunida em comunidade. Olha que texto maravilhoso. Então, no culto, nós estamos adorando, glorificando a Deus, junto com toda a igreja, a Assembleia Universal, a igreja invisível de Deus, composta por todos os crentes de todos os tempos, junto com todas as hostes de anjos, para adorar e servir ao Senhor. Olha que momento maravilhoso, onde Deus aqui chama o seu povo para adoração. Deus, dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não é só dizer que nós somos parecidos com Deus. Dizer que Deus me fez a sua imagem e semelhança não quer dizer que, poxa vida, eu sou parecido com Deus, eu tenho alguns atributos de Deus, eu tenho inteligência como Deus teve, eu tenho conhecimento como Deus tem, eu tenho amor como Deus tem. Não é só isso. Isso é uma parte da ideia. Ser a imagem e semelhança de Deus é dizer que Deus nos fez para si mesmo. Deus nos fez para si mesmo e que Ele nos fez para adorá-lo. Essa é a ideia principal de ser criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para adorá-lo. Por isso Ele nos fez assim, a sua imagem e semelhança, e compartilhou conosco alguns dos seus atributos. Essa é a ideia maravilhosa de sermos criados à sua imagem e semelhança. E Ele nos chama a sua glória, satisfazer a minha emoção religiosa. Não pode caber no culto isso. Nem no culto, e nem o culto e nem a nossa religião podem refletir a nossa imaginação, a não ser tudo que foi definido por Deus. Em nome de uma emoção, em nome de um sentimento, de um sentimentalismo, nós atribuímos coisas aos cultos, porque aquilo nos satisfaz. Aquilo faz bem para a minha emoção religiosa, para eu sentir. Hoje eu senti a presença de Deus aqui no culto. Hoje o culto foi abençoado. Hoje o culto hoje foi quente. Porque as coisas são feitas para satisfazer essa emoção religiosa. E não para satisfazer a Deus. Temos que tomar cuidado com a emoção religiosa, porque a emoção, ela é enganosa. A emoção nos engana. O coração do homem, ele é corrupto e enganoso. Então a emoção pode nos enganar e nos levar para fazer coisas que não agradem a Deus. Tomar cuidado com isso. Não que eu não possa me emocionar no culto, não é isso. Muitas vezes a gente se emociona, muitas vezes sim, a gente sente a presença de Deus, isso não é errado. O errado é eu dirigir o culto pensando nisso.
O errado é eu falar, não, eu vou chorar agora para fazer a igreja se emocionar e chorar também. Eu vou pedir para o piano tocar uma música mais emotiva na hora que eu estiver falando tal coisa, para fazer a igreja se emocionar. Dirigir a igreja em culto pensando na emoção e no sentimento, isso é errado. Isso é errado. E isso é satisfazer um emocionalismo religioso que não deve conduzir a igreja, não deve conduzir o culto, né? O culto, meus irmãos, é a resposta da criatura à glória revelada do Criador. O culto é essa resposta, onde eu respondo a Deus em adoração, em glória, por tudo que Ele criou. Tudo que estiver no culto, que não nos dirija ao Criador, é idolatria. Tudo que eu colocar no culto, que não dirija a Deus, que não aponte para o Senhor, isso é, infelizmente, idolatria. E conforme Paulo diz em Romanos 1:18, né, toda essa idolatria parte do nosso perverso coração, do nosso perverso sentimento, e devemos tomar cuidado com isso, né? A glória de Deus atrai a adoração. O Salmo 19, que a gente leu no início, né, versículo 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Fazendo-nos lembrar, meus irmãos, que a criação de Deus deixa evidente a sua glória, nos dando a única opção de adorá-lo. Então a criação do Pai, a criação de Deus, proclama, revela, demonstra, né, deixa evidente que Deus é Deus Todo-Poderoso e nós devemos glorificá-lo. A criação já demonstra isso, né? A glória do Criador aparece não só na sua criação, mas especialmente em seus atos salvadores. Então a criação de Deus também se revela nos seus atos salvadores. Assim a nossa adoração deve ser direcionada pela obra redentora do nosso Senhor. A nossa adoração deve ser direcionada pela obra redentora do nosso Salvador. Era assim no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era assim que acontecia, né? O povo de Israel cantava os louvores do Senhor às margens do mar, porque foi ali que Deus os livrou das forças perseguidoras do faraó. Então o povo ia ali adorar a Deus porque Deus havia livrado, havia salvado o povo. E ali adorava a Deus, às margens do mar, né? O grande tema do Antigo Testamento é a vingança final da glória de Deus na salvação do seu povo. Esse é o grande tema, né? E essa salvação era evidente que se falava, que se mostrava, que se revelava na salvação da iniquidade dos pecadores, da iniquidade humana. E não só falava de inimigos dos seus inimigos, dos povos inimigos do seu redor, mas sim da redenção do pecado. Você pode ler comigo agora lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Volte sua Bíblia para lá, Miqueias 7, 18. Que diz assim, Miqueias 7,18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O povo do Antigo Testamento tinha a ideia da misericórdia e da redenção do Senhor diante dos seus pecados, e não só dos inimigos ao redor. E essas promessas foram cumpridas no Novo Testamento. Jesus vem anunciado por João Batista, né, que ele sim seria esse cumpridor das misericórdias de Deus.
O Senhor Jesus atesta ali para João Batista que ele é o que ia de vir, através dos seus milagres, revelando as suas maravilhas, né? Diante de tudo que ele ensinava, de tudo que ele falava, de tudo que ele agia, né? Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a esmagadora glória de Deus é revelada no Evangelho de Jesus. É a glória da sua graça. A glória de sua graça. Todas as demonstrações de Deus, todo o seu poder, toda a sua sabedoria, toda a sua justiça, tudo isso, toda a doçura do seu amor, da sua compaixão, tudo isso é revelado no Evangelho de Jesus Cristo, e é diante desse Evangelho, desse amor maravilhoso, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos responder este amor em adoração. Os hinos de louvor da igreja, meus irmãos, devem ser um louvor maravilhoso diante da redenção de Jesus. Os hinos de louvor da igreja são um louvor que nem mesmo os anjos podem prestar. Olha porque a igreja está dentro da adoração importante que nós lemos no texto de Hebreus 12, né? Por que a igreja aqui está diante das hostes dos anjos, a igreja, a universal Assembleia de Deus? Por causa disso, porque somente a igreja pode oferecer este louvor tão singular para Deus, porque só a igreja conhece o amor divino, que mudou ali o nosso destino de pecadores perdidos para filhos de Deus. 2 Coríntios 3,18 diz isso, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então nós sabemos com o grande amor de Deus, porque isso foi revelado a nós através da salvação de Jesus, e nós conhecemos isso e por isso damos a glória devida a Ele. Nós deveríamos nos achegar ao culto, meus irmãos, com muita alegria, com muita felicidade, para adorar ao Deus maravilhoso, porque Ele nos salvou da sua morte, da morte eterna. Ele nos salvou. E esse amor tão grande deveria nos atrair para a igreja para adorá-lo. Esse deveria ser o nosso sentimento ao cultuar a Deus. Um sentimento de amor, de resposta a um tão grande amor. Isso deveria nos chamar para a Assembleia dos Santos, para cultuá-lo, única exclusivamente por causa da sua obra salvadora em minha vida. Nós deveríamos ir para o culto assim, felizes, alegres, né? Demonstrando, revelando o seu grande amor. E quando nós fazemos isso de coração quebrantado, com sinceridade de coração, Ele mesmo nos garante uma bênção e enche o nosso coração com sua graça, com sua paz. Olha que maravilha, nós fazemos o que Ele ordena, que é cultuá-lo, nós fazemos o que Ele pediu para que a gente faça, mas não por causa dEle, porque Ele sabe que isso nos daria graça, nos daria paz, encheria nosso coração. Nós não podemos mais ir para a igreja de maneira mecânica, sem pensar e sem refletir nisso. Nós não podemos mais ir para a igreja cultuar a Deus pensando em uma retribuição, pensando, não, eu vou para a igreja porque eu estou precisando de uma bênção aí, eu estou precisando melhorar isso. Não podemos ir para a igreja como, não, eu preciso ir lá para cumprir a minha obrigação da semana. Não podemos mais fazer isso. Temos que ir à igreja agora pensando na graça de Deus e como nós somos abençoados por isso e como nós fomos libertos do pecado. Nós precisamos pensar nessas coisas, meus irmãos. A glória de Deus nos atrai à adoração, E a vontade de Deus nos direciona
a adoração. Esse é o segundo ponto desta lição. A vontade de Deus nos direciona na adoração. Ou seja, meus irmãos, Deus é um Deus zeloso. E o seu zelo está direcionado pela sua santidade, santidade no seu nome. Ele não aceita compartilhar a sua santidade. Ele não aceita. Êxodo 34:14, né? Porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Deus proíbe o uso de ídolos na adoração. Deus proíbe. E não somente porque a idolatria gera um culto a outros deuses, não só por isso, mas porque Deus quer que nós entendamos a forma correta que Ele quer ser adorado. Então, a idolatria era algo comum aos outros deuses, aos deuses pagãos. E Deus adverte ali o povo do Antigo Testamento falando, não busque invenções no culto, eu vou falar a forma que eu quero ser adorado. E Deus explica como Ele quer ser adorado. E eles não deveriam incluir nada que não fosse expressamente ordenado por Deus. Nada que não fosse expressamente ordenado por Deus. Olha o que diz Deuteronômio 12, 30 a 32. Deuteronômio 12, 30 a 32, olha lá. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observará, nada lhe acrescentarás e nada lhe diminuirás. Deus está falando, não busque as formas de adoração dos povos pagãos. Não busque. E nós, da mesma forma, devemos fazer isso. Prestar culto a Deus da forma que Ele ordenou. Não podemos buscar de fora. A questão, meus irmãos, não é só limitada à adoração a ídolos. Não é só limitada a isso. Que nesse sentido, né, seria a adoração a outros deuses, deuses pagãos. Mas a ideia é da fidelidade do que Deus quer que a gente faça. No que Deus quer que a gente faça. O que o Senhor deseja com isso, meus irmãos, é uma clara distinção entre a igreja de Jesus e a adoração pagã. O povo do Antigo Testamento não poderia imitar os povos pagãos porque eles eram um povo distinto dos outros. E isso deveria servir como luz para as outras nações. As outras nações deveriam olhar ali para o povo de Israel e ver quanto eles eram abençoados pelo Deus de Israel. E eles deveriam olhar e falar, poxa vida, olha que forma diferente eles têm. Que forma única, singular que eles têm de adoração. Nós precisamos saber quem é esse Deus, quem é o Deus de Israel. Assim a igreja hoje tem que fazer. Ser distinta do mundo, distinta do entretenimento lá de fora, distinta das formas de adoração pagã. Nós devemos observar isso. Hoje em dia a gente enfrenta questões muito parecidas com essas do Antigo Testamento. Muitas igrejas desejam imitar a adoração a outros ídolos, querendo ser simpática ao povo. Então como que o povo adora? Como que o povo acha que religião deve ser? Como que nós podemos agradar o povo? Como que eles se sentem bem adorando? Então nós vamos imitar. Não podemos fazer isso, meus irmãos. Como o Novo Testamento não possui um livro de Levítico para nos ensinar a adoração, não é mesmo? Nós não temos um livro no Novo Testamento, na Nova Aliança, nos ensinando como deve ser o culto, assim como tinha o povo de Israel, para nos instruir no culto. Muitos irmãos acreditam que há uma liberdade sem limites no culto, podendo incluir diferentes elementos. Por não termos um livro no Novo Testamento
revelando para nós como deve ser o culto da nova aliança, muitas pessoas acreditam que nós temos a liberdade que for para o culto, né? Sendo assim, os nossos pais reformadores refletiram sobre a pureza do culto e afirmaram que tanto o culto quanto a doutrina não pode ir além da vontade de Deus. Não podemos ir além do que a Bíblia fala. Não podemos ir além do que a Bíblia especifica. Nenhum pregador e nenhuma igreja pode exigir que os cristãos creiam naquilo que a Bíblia não ensina. Então eu não posso incluir algo e falar para a igreja que aquilo é o que nós devemos cumprir, sendo que a Bíblia não especifica, né? Ou que pratiquem algo que Deus não exige. Eu não posso falar para o culto, nós temos que praticar isso daqui, sendo que a Bíblia fala que a gente não precisa praticar isso. Isso é errado. A Confissão de Fé de Westminster, então, no capítulo 20, que fala sobre a igreja, o culto, né, ele diz que só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa seja contrária à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela, né? Então, a igreja e o pregador não pode incluir na igreja algo que a Bíblia não ordena. Então eu não posso falar para a igreja que é necessário falar em línguas agora, sendo que a Bíblia fala que nós não devemos falar em línguas. Eu não posso falar para a igreja que nesse momento do culto nós devemos fazer aqui uma dança, porque a Bíblia diz que nós não temos dança. Não podemos. É essa a ideia que a Confissão de Fé traz. E no capítulo 21 da Confissão de Fé, que trata de princípios aqui, esse princípio é aplicado especialmente ao culto, ou seja, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada. É limitado à vontade de Deus, a vontade de Deus que é revelada. Que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Ou seja, o culto é ao Senhor e deve ser algo agradável ao Senhor. E não podemos fazer nada que o Senhor não ordenou, não determinou. O que importa fazer, meus irmãos, é algo que agrade a Deus e não os nossos sentimentos e os nossos anseios. Eu não posso ir para o culto porque ele me agrada. Eu tenho que ir para o culto porque o culto agrada a Deus. E devemos fazer isso, né? O culto é ao Senhor, né? Hebreus 12, 28 vai dizer bem isso, não é mesmo? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós devemos entregar a Deus um culto agradável, com reverência, com santo temor, da maneira com que Ele assim o ordenou. Bom, nós temos uma liberdade para culto, porque, como eu disse, nós não temos um livro de Levítico no Novo Testamento que nos ensina como é o culto. Nós temos sim uma liberdade, mas uma liberdade organizada de culto, né? O culto da Nova Aliança, então, ela não é livre do temor e da presença daquele que é o Santo Deus. E sim, ela é livre dos rituais do Antigo Testamento. A liberdade que nós temos de culto é diante dos rituais que haviam no passado, né? No Antigo Testamento, havia um único lugar, um único sacerdote que podiam fazer as coisas, uma única forma, um cerimonialismo religioso necessário para a época, né? E nós vimos que Jesus disse, mesmo para a mulher samaritana, que aquilo iria acabar.
que um dia aquela adoração seria feita em espírito e em verdade. E a destruição do templo, o véu se rasgando, mostra que isso chegou. Onde não tem mais lugar, onde aquela cerimônia do Antigo Testamento acabou. E nós temos agora liberdade diante do cerimonialismo, e não do respeito, e não do temor, e não das coisas que devem ser agradáveis a Deus. Nós temos liberdade diante do cerimonialismo passado. A presença de Deus não está mais no templo, mas em Cristo. Então, o nosso culto agora deve ser prestado em espírito e em verdade, apontando para a presença de Deus, que é Cristo. Onde está Cristo hoje, senão assentado à destra do Pai? Não devemos mais procurar um lugar aqui na terra para adorar, mas olhar para o lugar em que Jesus está no céu. Nosso culto deve ser direcionado a Ele, independente de onde estivermos, né? Essa mudança de ponto de encontro do santuário terreno para o santuário celestial requer uma mudança da realidade cerimonial, que era típica, que era simbólica, para a realidade espiritual do nosso encontro com Jesus hoje. Não temos mais esse cerimonialismo passado, mas o culto espiritual ainda é, diante de Jesus, uma verdade. E essa é a mensagem que toda a carta aos Hebreus traz para nós. Toda a carta aos Hebreus. A simplicidade dos sacramentos que Jesus deu à sua igreja nos adverte contra a elaboração de uma forma de culto que retome ao cerimonialismo passado. Jesus Cristo nos determinou sacramentos simples, coisa que todo o mundo pode ter para fazer. E isso demonstra realmente uma simplicidade do culto, coisa que a gente não pode voltar às coisas passadas, ao cerimonialismo passado, não é? Não podemos voltar. Igrejas hoje que tentam retomar a Arca da Aliança, igrejas hoje que tentam retomar o véu, igrejas hoje que tentam reconstruir o templo, isso de verdade é voltar aos rudimentos passados. O coração do culto espiritual, meus irmãos, do culto verdadeiro de hoje, é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e respondê-lo em oração e louvor e encorajar uns aos outros em comunhão. Este é o coração do culto de hoje. Por isso que nós precisamos nos reunir, por isso que nós precisamos estar juntos. Coração do culto espiritual é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E nós devemos respondê-lo em oração e louvor e encorajar uns aos outros em sua comunhão. Por isso nós precisamos nos reunir para encorajar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros. Nesses tempos de pandemia nós temos sentido tanta falta da comunhão por causa disso, porque é algo necessário estarmos juntos, para um incentivar o outro, para um animar o outro, para um amar o seu próximo, para um sentir o que ele sente, para orarmos pelo próximo, para orarmos uns pelos outros. Isso é necessário. Ironicamente, as congregações que rejeitam esses rituais exigidos por Deus no culto, às vezes incorporam coisas que não existem, como dramas, como danças, como produtos simbólicos de castiçais, de tantas pontas, que são ritos antigos passados que não existem mais, invenções do homem. E por isso precisamos ter a ideia de elemento e circunstância de culto. Uma distinção útil para nós hoje é compreender isso, que existe a liberdade de culto que agrada a Deus, é a diferença entre elemento de culto e circunstâncias de culto. O Novo Testamento nos dá princípios, não ordens de culto, princípios verdadeiros, que nos orientam na condução do culto. E entre esses princípios, contudo, está a ordem de que tudo deve ser feito com ordem e decência. 1 Coríntios 14:40.
Nós temos circunstâncias de culto, meus irmãos, que mudam diante da sociedade que nós vivemos. E circunstâncias, nós podemos dizer, o horário melhor para o culto, o lugar melhor para o culto, para a reunião dos santos. De circunstâncias também temos a vestimenta melhor para aquele ambiente, para aquela região, né, de culto. Isso são circunstâncias. Se o culto vai ter tal música, tal estilo de música, isso é circunstância de culto. Nós temos que distinguir circunstância de elemento de culto. O elemento é muito firme, não pode ser mudado. E como elemento de culto nós temos principalmente 3. E o primeiro é a pregação da palavra. O culto tem que ter a pregação da palavra. Eu já vi culto que é substituída a pregação da palavra por um vídeo, um filme, um teatro. E isso não é culto, é qualquer coisa menos culto. O elemento não pode ser destituído, o elemento não pode ser tirado. A circunstância pode ser mudada por conta da sociedade, por conta da região, por conta de um horário, de alguma coisa desse tipo. O elemento não. E o primeiro elemento é a pregação da palavra. A igreja é fundada sobre a palavra de Deus, dada por meio dos apóstolos, né? E a difusão da igreja é a difusão da palavra. A igreja cresce quando divulga a palavra de Deus. Então o culto público coloca Deus na presença do seu povo, porque ele coloca Deus na presença do seu povo e o povo na presença de Deus para pregar, para Deus falar com o seu povo. A pregação não é dirigida a Deus. A pregação é dirigida ao povo de Deus, para que o povo ouça o que Deus quer que seja dito, né? O que Deus quer que seja dito. A pregação não é dirigida a Deus, mas ao povo. Como a igreja é a assembleia de Deus, a assembleia do Senhor, e ouvir a palavra de Deus é imprescindível para o culto. E dessa forma, nós temos a oração. A oração é outro elemento do culto. A oração pública, onde nós oramos, onde a igreja ora. Algumas pessoas oram de forma audível, conduzindo a igreja à adoração. E a oração era algo tão centrada na sinagoga, né, que logo depois de sinagoga foi chamada lugar de oração. Lugar de oração. Né? E na mudança da sinagoga para a igreja, ali virou uma reunião de oração. Isso nos textos bíblicos que em Atos que falam sobre isso, vai falar reunião para orar, reunião de oração, a casa da oração. Né? Ouvimos o Senhor na leitura da palavra de Deus e na pregação, e respondemos ao Senhor com as nossas orações, clamando a Deus por misericórdia, por graça, agradecendo pela obra de Jesus Cristo. E também a música no culto. A música é algo essencial para o culto a Deus. A música é um elemento que marcou o culto ali do Antigo Testamento e definitivamente marca o Novo Testamento. Paulo direciona a igreja à música. Efésios 5, 18 a 21 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então nós temos 3 elementos principais que não devem ser alterados, que é a pregação da palavra de Deus, a oração, oração pública, e a música no culto, o louvor, hinos, cânticos espirituais. O resto deve ser feito com cautela, sem imaginações. O resto que eu digo são as circunstâncias. Isso com cautela, com muita ordem e decência no culto deve ser feito, para que nós possamos adorar a Deus da maneira que Deus quer ser adorado, e que Ele possa se agradar,
que o nosso culto possa subir a Ele como aroma suave, subindo aos céus diante do Senhor, e que nosso culto possa ser em espírito e em verdade. Que Deus possa ser louvado, abençoado, que você possa ter compreendido bem esta aula, e que diante do Senhor nós possamos ter um culto que agrade a Deus e não os nossos anseios emocionais, tá bom? Que Deus abençoe, tenha uma boa tarde aí, até mais no culto à noite. Fiquem com Deus, tchau.